Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos de volta aqui para o primeiro vídeo falando do Código Penal Militar. Eu vou chamar o Código Penal Militar de CPM. Para que é essa aula, professor? Para o concurso do Tribunal de Justiça Militar. Antes de qualquer coisa, claro, ontem tivemos a prova de escrevente para a Grande São Paulo. Depois vou comentar a prova, quando a prova sair oficialmente aí junto com o gabarito oficial. Vamos fazer esses comentários. Mas tem uma coisa, hein? Para o concurso de escrevente da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, é importante que você tenha em mente que muita coisa vai se repetir daquilo que já foi perguntado no concurso para escrevente normal, né? O escrevente do Tribunal de Justiça comum mesmo, sem ser a Justiça Militar. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui? Eu sempre disse e sempre digo aos alunos que quando você vai estudando, você vai acumulando uma quantidade tal de conhecimentos que algumas coisas, a partir do momento que você já aprendeu, você começa a fazer associações. E isso é muito legal, porque isso permite que com o passar do tempo você até possa fazer outros concursos, outras provas, e você consegue fazer essas associações. Veja, vamos começar aqui falando do Código Penal Militar com algumas observações. A primeira delas é a seguinte: os artigos que se relacionam a para quem vai se aplicar os crimes previstos no Código Penal Militar, esse artigo, que é o artigo 9º lá do Código Penal Militar, ele não está no nosso edital. O que eu preciso dizer para você de início? Dentro do Código Penal Militar existem crimes que são praticados apenas por militares. E existirão crimes, alguns deles, que também podem ser praticados por civis. Alguns podem ser praticados por militar da ativa ou militares reformados, e alguns crimes, não são todos, claro, que podem ser praticados por civis. Existe essa previsão. Existe toda uma discussão sobre se isso seria constitucional ou não em algumas hipóteses. Para a gente aqui não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, para aquilo que nós vamos estudar para este concurso de escrevente do TJM, tá? Então, deixo isso muito claro, porque não cabe a mim, como professor, ficar trazendo essas informações, sendo que elas não estão no edital e não são essenciais para que você, de fato, responda uma questão, porque o meu objetivo é esse, é que você responda questões. Pois bem, então, lá no seu edital você tem a seguinte informação: título 7º dos crimes contra a administração militar. Você vai perceber que estes crimes contra a administração militar, eles são muito similares ao que a gente já viu dentro do direito penal, do Código Penal, que nós já acabamos de estudar. Por quê? Por exemplo, se você olhar, tem aqui capítulo 2 do peculato. Então o primeiro dos artigos é esse aqui, 303. Veja se de algum modo você já não viu isso. Você lembra o que é o peculato? O peculato é aquela situação em que o servidor público, lá no direito penal normal, ele pega para si, ele toma para si alguma coisa que está dentro da repartição pública. Só que a gente está falando agora de crimes contra a administração militar. Quem vai cometer esse crime? A gente está falando de um militar, tá? Então veja bem, peculato, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Veja que a gente tem aqui várias situações do crime, vários verbos, né? Quem gosta mais de estudar isso chama isso de núcleo do tipo penal. Nossa, professor, que nome estranho. Não, são os verbos que estão aqui dentro do crime. Ó. Você tem aqui o verbo apropriar-se, então você tem a possibilidade de um militar cometer esse crime se apropriando de alguma coisa, né? Então, entregaram para ele e ele estava na função pública e ele pegou para ele se apropriou daquilo, ou desviar. Então isso tinha um destino e foi colocado num outro destino. Então, apropriar-se ou desviar. O que? Um bem público ou particular de que a pessoa tenha posse ou detenção e recebeu isso como? Em razão do cargo ou em razão de comissão que recebeu, né? Pois bem, a pena é uma pena até alta, né? E, claro, desviá-lo em proveito próprio para ele mesmo ou para outra pessoa. A pena é uma reclusão de 3 a 15 anos. O parágrafo 1º diz que a pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou do desvio é de valor superior a 20 vezes. Se você perceber, né? É um texto muito antigo, tem acento ainda. Hoje em dia não tem mais acento, né? Então, a pena se aumenta de 1/3 quando? Quando o que está sendo desviado ou apropriado tem um valor acima de 20
vezes o salário mínimo. Isso é uma coisa que não tem lá no direito penal, tá? No direito penal normal isso não tem. Quando o servidor público comete o crime de peculato, não existe lá essa referência. Só que aí tem uma coisa importante, olha só. Vamos para o parágrafo 2º, que é uma outra forma de você chamar o peculato. Aqui, ó, você tem duas formas. Você tem o peculato apropriação e peculato desvio, tá? Por quê? Quando ele se apropria, eu chamo de peculato apropriação. Quando ele desvia, eu chamo isso de peculato desvio. Por que a gente chama dessa forma? Porque no parágrafo 2º tem o que a gente chama de peculato furto. Olha só, aplica-se a mesma pena. Que pena? Que é a pena que a gente acabou de ver aqui. A quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário. Então, valendo-se da facilidade. Também é idêntico ao que está no direito penal. Lá no direito penal, no artigo 312 do Código Penal, nós temos essas figuras. Qual a diferença? Portanto, professor, do direito penal militar para o direito penal comum, é que no direito penal militar existe um aumento de pena de 1/3 se o valor que está sendo alvo de apropriação, de desvio, é superior a 20 vezes o salário mínimo. Então isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Da mesma forma, o peculato culposo que existe lá no direito penal tem aqui, ó, se o funcionário militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvia o dinheiro, valor ou bem, ou dele se apropria, a pena é menor, de 3 meses a 1 ano. Né? E aí lembre-se também uma situação que tem lá no direito penal. Ó, se houver a reparação do dano, o que vai acontecer? Se ela vem antes, se precede, né? Precede se ela vem antes, se antecede a sentença irrecorrível, vai fazer o quê? Vai extinguir a punibilidade deste criminoso. Agora, se esta reparação do dano for posterior, vai fazer o quê? Da mesma forma como no direito penal, vai reduzir pela metade a pena imposta. Tá? Então você tem essas duas situações que também são idênticas ao direito penal. Artigo 304, peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Lá no direito penal isso se chama peculato mediante erro de outrem, né? Aqui se chama mediante aproveitamento do erro. Mas qual é a ideia? A ideia é a seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. É a mesma coisa do peculato mediante erro de outrem. Aquela situação que a pessoa recebe alguma coisa que era destinada, que deveria ser entregue numa outra repartição, num outro local, e isso é entregue para o militar e ele pega para si. Tá? Então, apropriar-se. E veja, qual é a diferença, professor, do peculato mediante aproveitamento do erro para o peculato desvio? A situação, qual é o ponto? Quando existe o desvio, aquilo foi entregue corretamente para ele. Então, no peculato desvio, o bem foi entregue corretamente para o militar. Já no peculato, e isso serve para o funcionário público também, tá? Já no peculato, mediante erro de outrem, aquilo foi entregue erradamente para ele. Está até no nome, erro, né? Então alguém entregou de modo errado para ele, em vez de a pessoa falar, ó, não quero, não é aqui, vai entregar isso em outro lugar, a pessoa pega para ela, tá? Então pega para si, né? Essa é a ideia, a reclusão de 2 a 7 anos. Tá bom? Então a gente tem aqui essas situações aqui. O que diferencia de fato me chama bastante atenção. Esse parágrafo primeiro aqui vou até deixá-lo em verde, tá? Porque chama bastante atenção, porque é bem diferente. E se eu fosse perguntar alguma coisa no concurso, eu pensaria não no que você já sabe relacionado ao direito penal normal e o direito penal militar, mas o que diferencia um do outro, tá? Então me parece que é inteligente você fazer o julgamento, a avaliação do que poderia cair em cima disso, tá? Capítulo 3º, crimes que nós já vimos também, concussão, excesso de exação e desvio. Você vai perceber, ó, a concussão. O que é a concussão? Lá no Código Penal é o 316, aqui o 305 no Código Penal Militar. Exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, aqui também, qual é o verbo, qual é o que a gente chama de núcleo do tipo penal? Qual é o verbo que está nesse artigo aqui? É exigir. Então, exigir o quê? Uma vantagem indevida. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos.
Simples assim. Aí a gente tem lá, no 316, a gente tem os parágrafos, né? Então a gente tem, por exemplo, lá o 316 parágrafos. Aqui a gente está com o artigo 306, ó. Exigir imposto também é exigir, professor, mas exigir o quê? Aqui na concussão, exigir vantagem indevida. Então, vantagem indevida, eu quero me dar bem, eu quero receber um valor a mais aqui de alguma coisa. Já no 306 é exigir o quê? Imposto, taxa ou emolumento. Emolumento é aquilo que você paga para que um serviço, por vezes, seja realizado, né? Então, uma despesa de um tabelião poderia ser um emolumento, mas não cabe aqui para a gente saber a diferença de imposto, taxa ou emolumento. Por favor, não precisa entrar neste grau de aprofundamento. Apenas entenda, exigir o quê? Imposto, taxa ou emolumento, que a pessoa sabe que é indevido, assim como lá no direito penal. Ou quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, a pena é de 6 meses a 2 anos. Então aqui, preste atenção que a gente tem a situação do crime de excesso de exação. O que é fazer a exação? É fazer a cobrança tributária, é basicamente isso. E aqui o que se coloca? O artigo 306, assim como tem lá no 316, parágrafo 1º, né, do Código Penal, aqui o 306 é você exigir algum valor de que é direcionado para os cofres públicos. Então exigir imposto, taxa ou emolumento, que esta pessoa sabe que é indevido. Então a primeira figura é essa: eu sei que não tem que pagar, mas estou cobrando. Professor, mas isso não seria vantagem? Não, porque o nome que você está dando aqui, você está cobrando sabendo que é indevido, mas você está chamando isso de imposto, você está chamando isso de taxa, você está chamando isso de emolumento. Já na concussão, você já está exigindo ali uma propina mesmo. Então não tem outro nome, isso não vem mascarado, não vem fantasiado de qualquer outra coisa. Na concussão, você realmente está pedindo propina. Já no excesso de exação, você está pedindo alguma coisa que você sabe que não é devido, mas tem uma coisa, você dá uma roupagem para aquilo chamando de imposto, de taxa ou de emolumento, que você sabe que o cara não tem que pagar, mas está cobrando. Ou, quando isto de fato é devido, então você tem uma situação em que de fato aquilo tem que ser pago. Só que aí, quando eu cobro com meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então aqui, seria interessante que você se lembrasse de duas situações. A primeira delas é, o crime acontece. O crime acontece quando, primeiro, o que é cobrado é indevido, ou o que é cobrado é devido, mas a forma de cobrar está errada, meio vexatório ou gravoso, tá? Lembre-se disso, tá? Então, coisinha simples aqui, mas isso é até um reforço também daquilo lá do direito penal. Desvio. O que é esse desvio? Desviar em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente em razão do cargo ou função para recolher aos cofres públicos. Preste atenção, por quê? Porque isso se parece muito com o peculato, e se parece muito com o peculato aqui na parte final, né, de desviar, né, o valor que recebeu. Só que entenda, não é o peculato. Por quê? Porque aqui o cara está desviando o quê? O que ele recebeu para recolher aos cofres públicos. Então, ele desviar em proveito próprio de outro o que recebeu indevidamente. Então, ele recebeu aquilo que não era para ter recebido, certo? E, em vez de... Entenda uma coisa, né? Quando a pessoa exige esse imposto, que ele sabe que é indevido, mas ele entrega para os cofres públicos, é o excesso de exação. Agora, quando ele pega aquilo para ele, e aquilo não era para ser cobrado, não era para ser pago, mas em vez de ele entregar para os cofres públicos, ele pega para ele, é o crime do 307, é o desvio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Veja que é até mais grave. Veja, só para que você entenda, né? Quando você tem uma pena menor, você entende que o crime é um crime menos grave. Aqui, no 306, a pessoa está cometendo crime simplesmente cobrando o que não era para estar cobrando. Tão simples quanto isso. Ela está exigindo alguma coisa que é indevida ou exigindo alguma coisa devida, mas cobrando de modo errado. Perfeito. Só que no 306, e é isso que eu quero que você guarde, a pessoa exigiu, ela recebeu aquilo, só que ela não é
Não, ela não é assim tão mau caráter, né? Vamos assim dizer, ela está errada, né? Mas o que ela faz? Ela pega esse imposto, essa taxa, esse emolumento e entrega aos cofres públicos. Esse é o ponto. Por quê? Porque se esta pessoa pegar esta taxa, esse imposto, esse emolumento e colocar no próprio bolso, a gente está falando do desvio, porque ele recebeu, ele desviou aquilo que ele recebeu indevidamente, que tinha como destinação recolher para os cofres públicos, mas ele pegou para ele, tá? Então, esse é o ponto. Então, o que a gente está falando aqui é que, guarde isso, ó, o que é cobrado, o que eu estou cobrando. Então, no excesso de exação, é excesso na cobrança. Ah, mas o dinheiro foi para ele? Não. No excesso de exação, o dinheiro não foi para o servidor, para o militar. Mas no desvio, aí sim, aí ele pegou para ele. Então, isso que eu quero que você entenda, no excesso de exação, o militar apenas cobrou, mas os valores foram para os cofres públicos. Cobrou erradamente, etc. Mas os valores foram para os cofres públicos. No desvio, os valores foram para o bolso dele. Tá? Então, por favor, isso aqui também poderia ser uma questão de prova, porque, de fato, professor, ele responde pelos dois crimes, vai responder por um, vai responder por outro? Não. Aqui, se ele já recebeu indevidamente e depois desviou, a pena é essa aqui, do 307, tá? Até porque a pena é muito maior, de 2 a 12 anos. É uma pena infinitamente maior, né? Aqui a gente está falando de 6 meses a 2 anos. Aqui começa em 2 anos e vai até 12 anos, tá? Corrupção, capítulo 4, corrupção ativa e corrupção passiva, da mesma forma que a gente já viu no direito penal, ó. Receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então é receber, ó. O primeiro dos verbos é receber. Direto ou indiretamente, para si ou para outra, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então aqui, a questão importante aqui é a seguinte. Então, ó, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Vantagem o quê? Indevida. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, corrupção passiva é a pessoa que está recebendo, vai entrar nele, né? Então, ele vai ser o agente que vai receber um dinheiro, vai receber uma promessa de vantagem, vai aceitar uma vantagem, tá? Então, essa é a corrupção passiva, tá? Reclusão de 2 a 8 anos. Aí, olha só, a pena é aumentada de 1/3, então aqui é o aumento de pena, se em consequência da vantagem ou da promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo seu dever funcional, assim como é no direito penal. Então não muda nada. Parágrafo segundo, se o agente deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra, e aqui a gente teria a corrupção passiva privilegiada, tá? Que está lá no 317, parágrafo 2º do Código Penal, mas que está aqui no 308, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Detenção de 3 meses a 1 ano. Lembre-se, aqui a pessoa não está fazendo ou deixando de fazer por dinheiro, ela está fazendo ou deixando de fazer por não ser uma pessoa de palavra, ela está cedendo a um pedido ou uma influência de outra pessoa, tá? Então, aqui você tem um aumento de pena de 1/3, se por causa da promessa realmente o servidor ou o militar deixar de fazer aquilo, infringir o seu dever funcional. Já na indicação do parágrafo 2º, nós temos a hipótese de aquilo que a gente conhece como corrupção passiva privilegiada. Não está com esse nome, mas para que você entenda, tá? Corrupção ativa é quem está querendo enfiar alguma coisa, né? Dar, oferecer ou prometer o que? Dinheiro ou vantagem indevida, sempre indevida, né? Para a prática, para a omissão ou retardamento de um ato funcional. A reclusão também é de até, aqui perceba, né, que tem uma diferença, né? Na corrupção passiva começa com 2 e vai até 8 anos, então é de 2 a 8 anos. E aqui chama a atenção porque a corrupção ativa, a reclusão é de até 8 anos, tá? Então aqui tem dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida, tá? Então a gente tem essa situação. Então a pessoa que está oferecendo é quem comete o crime de corrupção ativa. A pessoa que está recebendo geralmente é o militar. A pessoa que está ali na condição de militar que aceita essa vantagem ou essa promessa de vantagem é o corruptor passivo, tá? E aí a gente tem também a situação de aumento de pena de 1/3 também. Então a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem, olha que expressão bonita, né? Dádiva
ou promessa. Dádiva é um presentinho, né? Se por causa disso, por causa da vantagem, da dádiva, da promessa, se o ato é retardado ou omitido ou praticado com o dever de infração funcional, a pena é aumentada de 1/3, tá bom, meus amigos? Então aqui, preste atenção, porque aqui a gente não tem a expressão dádiva, né? O professor vai cair na corrupção passiva, vai colocar dádiva para tentar passar a perna em você? Acho que não, tá? Eu acho que o que mais me chama atenção aqui, para fins desta nossa primeira aula, é o artigo falando da questão do valor mínimo aqui para você, de um valor mínimo não, mas de um valor para o qual você tem um aumento de pena, né? Então, um aumento de pena de 1/3 lá no peculato, se o que está sendo objeto de apropriação ou de desvio for de um valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Tá bom, amigos? Então a gente vai parando por aqui. Professor, você vai dar todas as aulas de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar e todo o conteúdo para o concurso do Tribunal de Justiça Militar? Sim, vou dar aqui no YouTube e uma parte estará lá no Base Jurídica, tá bom? Então, professor, você vai falar de outros concursos ainda? Vou falar de outros concursos, mas estamos hoje, conforme a minha promessa, conforme a minha palavra, estamos hoje começando a tratar de assuntos do Código Penal Militar para o concurso do Tribunal de Justiça Militar, concurso de escrevente, tá bom? Se você tiver interesse no Base Jurídica, para quê? Para ter aulas, para fazer questões específicas para o concurso do Tribunal de Justiça Militar, também para ter acesso às anotações que eu tenho em aula, para tudo isso, o link está logo aqui embaixo. Vou dizer já de imediato para vocês que o valor é de R$240, você pode parcelar em até 12 vezes de R$20, mas tem uma observação importante, né? Por conta de este valor já estar há quase 2 anos, é possível que haja um reajuste nesses valores. Então, qual é o ponto? Eu convido você a entrar de imediato, porque pode ser que a partir de agosto os valores mudem, tá bom? Então, só deixando aqui a título de informação para vocês. E é claro, né, fico muito feliz com as centenas de pessoas que estão lá, que confiaram no meu trabalho, que fizeram um concurso de escrevente para a capital, fizeram um concurso de escrevente para a Grande São Paulo e que estão aqui comigo porque confiaram em mim, confiaram no meu trabalho e porque, é claro, a gente tenta fazer o melhor, o máximo de conteúdo aqui, de coisas úteis para vocês, tá bom? Então fico muito agradecido a todo mundo que está aqui e quero convidar você a entrar no Base Jurídica, é um investimento que você faz em você mesma, em você mesmo. O link está aqui embaixo, está na descrição deste vídeo, tá bom? Eu volto ainda, claro, em tantos outros vídeos. Sim, vou falar de outros concursos, professor. Vai falar de outros concursos? Vou falar de outros concursos. Mas por enquanto estou falando aqui do Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.